Primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sorocaba. A decisão está aqui. Realização conjunta, Rádio Cacique, 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Sinjor, Sindicato dos Jornalistas. Continuamos no terceiro bloco, onde candidato pergunta para candidato. Vamos ao nome do candidato, que tem 1 minuto para a pergunta. É a candidata Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores, candidata Yara Bernardi, que pergunta para o candidato Raul Marcelo, do PSOL. A candidata Yara Bernardi tem 1 minuto para a pergunta. Estou achando engraçado a mesa, agora todo mundo é amigo e vai fazer parceria com o governo federal. Quando estiveram nas suas administrações, todos foram opositores ao governo federal. Hoje todo mundo quer defender os programas. Raul, no meu programa de governo consta a criação do ProUni municipal, como complemento ao ProUni do governo federal, que nos últimos anos foi responsável por mais de 1 milhão de alunos nas universidades privadas brasileiras. Qual a sua opinião sobre o ProUni e o ProUni municipal que está no nosso programa de governo para os jovens sorocabanos? O candidato tem 3 minutos para a resposta. O ProUni é um retrato da tragédia, não é, candidata Yara, da situação no país, na educação. As universidades federais estão em greve, inclusive hoje, porque não conseguem nem condição digna de trabalho. E o governo, em vez de dar condição digna, ampliar as nossas universidades federais, tem uma unidade da Unifesp, na Grande São Paulo, que é madeirite, doutor dando aula em prédio de madeirite. Então, uma situação terrível, triste para todos nós. O governo federal não ampliou os recursos para a educação. O Brasil continua sendo um dos países que gasta menos em educação em relação a quase que todos os países do planeta, não é? E aí tem essa tragédia. Em vez de ampliar as nossas universidades, colocar o Plano Nacional de Educação, que foi vetado no governo Fernando Henrique, e o Lula manteve os vetos, e os vetos continuam aí até hoje, o Brasil poderia ter ampliado os recursos para a educação, como nós sempre defendemos, para 10% do PIB. Esse projeto nacional tem que ter recursos para a educação. Vamos ampliar os investimentos em educação, dinheiro tem. O ano passado o governo federal gastou 650 bilhões para rolar dívida pública. Baixa a taxa de juros, faz uma economia, aplica na educação, tranquilo fazer isso. E não fez. As universidades federais estão em greve, e aí o governo saiu com esse engodo, salvar a situação das universidades privadas, colocando os nossos jovens nas universidades privadas, que não conseguem fazer o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Vamos ser sinceros aqui, nós não vamos fazer ProUni municipal, pelo contrário, nós vamos juntar os prefeitos da nossa região, vamos em Brasília, para que o governo federal, que fica com 60% da receita tributária, faça uma faculdade pública de medicina, que é a grande demanda que nós temos hoje na nossa região, invista na nossa UFSCar, invista na nossa Unesp, que é a questão do governo do Estado. Nós temos que ampliar as vagas do setor público. Por quê? Porque a universidade pública consegue fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. Não essa situação que nós temos hoje, 2 bilhões de reais o governo está deixando de arrecadar para poder dar vaga nas universidades privadas, É uma coisa interessante até, se nós não tivéssemos de onde tirar dinheiro, mas tem dinheiro. O Brasil tem uma arrecadação imensa, e esse dinheiro, infelizmente, não está vindo para a educação. Os vetos ao Plano Nacional de Educação, que tanta luta teve, tanta esperança gerou no meio educacional no Brasil inteiro, que iam ser derrubados no governo do Lula, não foram derrubados. O Brasil continua gastando míseros aí, 4% do PIB, nem chega a isso, tem ano, com educação. As escolas não têm infraestrutura e as nossas universidades estão em greve nesse exato momento, porque os professores que passaram no concurso não têm nem condição digna de trabalho. Então, o ProUni municipal nós não vamos fazer em Sorocaba. O que nós vamos fazer, sim, é gestão política para que nós possamos ter as universidades sendo ampliadas em nossa cidade e mais universidades públicas na nossa cidade. Candidata Yara Bernardi fará uso da réplica, 2 minutos. Candidato Raul Marcelo, o senhor que diz defender a juventude, eu fico espantadíssima com a sua resposta. O ProUni é um programa vitorioso no Brasil que colocou mais de 1 milhão de jovens dentro da universidade pública, da universidade privada, e temos também a expansão das universidades públicas em todo o Brasil. 15 novas universidades federais foram criadas, mais de 100 expansões, inclusive a de Sorocaba. O programa de Sorocaba do ProUni Municipal para os nossos jovens seria um complemento
a uma política federal que foi vitoriosa no nosso Brasil. Acho um absurdo a sua resposta. As universidades, inclusive, mal informadas. As universidades já estão fazendo acordo e já voltaram as suas negociações com o Ministério da Educação. A Universidade Federal de São Carlos, que nós defendemos a vinda dela para cá, tem hoje mais de 3.500 alunos. Nós vamos lutar, inclusive, para que ela se expanda aqui em Sorocaba, tenha mais oferecimento de vagas, está se expandindo para a cidade de Buri e Campina do Monte Alegre. Esse é um governo dos que mais investiu, o governo federal do presidente Lula e da presidenta Dilma, dos que mais investiu na universidade, para que os jovens tivessem acesso à universidade. Faremos o ProUni municipal, mais uma chance para que os jovens sorocabanos possam chegar à universidade. Muito obrigada. Terminamos dessa forma o terceiro bloco, candidato perguntando para candidato. Nós vamos para o próximo intervalo e voltaremos na sequência com o quarto bloco. No quarto bloco, um membro da banca de entrevistadores, assim como ocorreu no segundo bloco, fará a pergunta e o mediador sorteará o candidato. Primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sorocaba. A decisão está aqui. Realização conjunta, Rádio Cacique, 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Sinjó, Sindicato dos Jornalistas. Transmissão ao vivo, Rádio Cacique AM e caciquetv.com.br. E continuamos no desenvolvimento do primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Sorocaba. Quarto bloco. Primeiro um membro da banca de entrevistadores fará a pergunta e o mediador sorteará o candidato. Vamos começar pelo jornalista Pedro Guerra, do